Estamos caminhando no livro de Efésios, né? Ele é o que o pessoal chama de resumo da teologia paulina, do pensamento cristão, resumo do Evangelho para a igreja, para a nossa época. Como nós já comunicamos, o livro de Efésios foi, junto com Filipenses, Colossenses e Filemão, foi escrito por Paulo numa prisão. Então é uma carta assim, muito bem pensada, ele tinha muito tempo. Poucas interrupções, né? Então ele pôde pensar, meditar, com a ajuda do Espírito Santo ele pôde então escrever essa obra-prima. Outra obra-prima também de Paulo é o livro de Romanos, outra obra-prima é o livro de Coríntios, outra obra-prima é o livro de... São todas as obras-primas que Paulo escreveu para nós. O Espírito Santo usou Paulo como instrumento, então esses pensamentos não vêm da cabeça de Paulo, mas daquilo que Cristo ensinou diretamente a Paulo. Nós vamos começar o capítulo 2 hoje. E no capítulo 1, Paulo faz um pouco diferente do livro de Romanos. No livro de Romanos, Paulo começa a falar do homem. Ele fala que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, mas no livro de Efésios, Paulo começa falando de Deus, antes da fundação do mundo. O que Deus se envolveu na salvação, na nossa redenção. Então, em primeiro lugar, Paulo vai falar que Deus nos amou, Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Então, Deus, resumindo as ações de Deus na nossa redenção, é que Deus nos selecionou. Quando a gente fala isso, lá no passado, antes da fundação do mundo, antes que existisse qualquer coisa de matéria, né, Deus escolheu, né? Escolheu a Aninha, escolheu a Milva, escolheu a Mirna, escolheu ele lá antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para a salvação. Isso traz algumas interrogações na nossa mente, principalmente quando a gente olha algumas situações e pensamos, será que há injustiça da parte de Deus? Hoje a gente vai descobrir que não. Então o Pai nos selecionou e nos predestinou para nos apresentar como santos sem culpa na sua presença. Daí também nós descobrimos o amor do Filho, que veio a esse mundo, se encarnou e morreu por nós para nos redimir. Então o Filho nos salvou. Depois nós vemos o amor do Espírito Santo agindo como nosso penhor, como a nossa garantia, como nosso selo, um selo para nossas vidas, para que até o dia do resgate. Então, essa segurança que nós temos para que um dia, então, nós vamos definitivamente estar com Deus. Nós somos criados por Deus de uma forma finita. Então, e habitamos num mundo permeado de situações contrárias a Deus. Então, para garantir a nossa salvação, tanto da nossa insuficiência em sermos salvos, Deus é que escolheu, o Filho que nos salvou e o Espírito Santo nos selecionou, isto é, nos selou para garantir a nossa salvação futura. E depois nós vimos em 2 mensagens o amor do apóstolo Paulo por nós. Ele sabia que aquelas pessoas, os moradores de Éfeso, teriam muita dificuldade em entender toda essa dinâmica da ação de Deus em nosso favor. O quanto nós somos e o que Deus fez por nós e como isso funciona. Então ele ora por nós, ele ora para que a gente entenda e conheça Jesus Cristo. Ele ora para que Deus derrame o Espírito de sabedoria, o Espírito Santo sobre nós, para que a gente compreenda qual foi o poder que nos regenerou, que é o mesmo poder lá que ressuscitou Jesus Cristo. Então, Paulo ora pelo povo santo, pelos santos, aqueles que creem em Jesus Cristo. Que mesmo salvo, ainda precisamos compreender todas essas riquezas da grandiosa graça de Deus. Toda essa obra aí, Paulo, o Pai agiu com graça, o Filho agiu com graça, o Espírito Santo agiu com graça. E a oração de Paulo foi de graça, nós não precisamos devolver nada a Paulo. Ele simplesmente expressou o seu amor por nós. Então a palavra graça no livro
de Efésios, ela é muito forte, ela é muito patente, ela é visível. Tudo aconteceu por causa da graça. Mas Lutero, ele falou uma vez que se nós erramos num ponto principal, praticamente nós vamos errar em todos os outros pontos. Se nós não entendermos realmente o que é graça, se nós não valorizamos o que é graça, nós não vamos entender as outras coisas. Se nós não entendermos a nossa situação, também não vamos entender o que é graça. Então, existem alguns pontos muito importantes na Bíblia, na revelação de Deus, que é necessário a gente entender. Por isso que Paulo ora em nosso favor. Eu tenho um texto aqui que gostaria de mostrar para vocês. Imagine um casal, marido e esposa, durante muitos anos, 2, 3 dezenas de anos, os dois convivem juntos, e a esposa se dedica plenamente, 200% para aquele relacionamento. Muito amor, muita dedicação, atenção, afeição, cuidado, tudo aquilo que você pode imaginar de bom que uma pessoa pode devotar ao seu casamento, ao seu cônjuge. E um dia, então, ela recebe uma carta. Ou ela levanta e, de repente, as coisas do seu cônjuge não estão mais ali na sua casa, e ela recebe essa carta dizendo o seguinte. Vocês conseguem ler comigo aqui? É só olhar? Estou chegando aí do fundo. Eu vou ler. A carta iria dizer o seguinte: não te amo mais. Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. Jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Que palavra você descreveria para uma situação dessa? Uma mulher que devotou 200% para o seu casamento e aí ela recebe, ela acorda e tem na mesa esse texto. Que palavra que você daria para essa situação? Não, assim... Ok, possivelmente tem outras desculpas. Uma vez em Curitiba, o marido deu uma carta. Eu fiquei na casa de um casal, eles não estavam mais lá, mas a esposa foi tirar férias, porque o marido tinha outra pessoa, outro homem. O marido foi atrás de um outro homem. Decepção, uma situação de decepção. Calamidade. Uma situação desesperadora. E muitas vezes, desse tipo de situação, não tem mais conserto. Não tem mais jeito. É uma situação de desespero. A gente está até tendo um contato com uma mulher que o marido mais ou menos deu essa carta aqui para ela, né? Foi até para um outro país, já tendo uma outra vida. Vamos ler de baixo para cima? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimenta um grande amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que nada foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Poucas coisas têm reversão. Poucas coisas têm reversão. E tem uma situação na Bíblia que a gente precisa entender que era impossível ter reversão. Humanamente era impossível ler de baixo para cima. Não havia solução criada que pudesse resolver. Eu sei que vocês vão assustar um pouco com a imagem, mas uma frase para a gente entender o texto de hoje, do Efésios 2, capítulo 2, versículo 1 a 5,
entendemos a graça quando entendemos a nossa desesperadora desgraça. Só vamos entender realmente a graça quando nós entendermos qual era a nossa situação desesperadora, a nossa desgraça. Igual essa mulher aí. E agora, o que eu vou fazer? Eu não tenho salário, não tenho mais nada, perdi tudo. Todos os anos devotados. Agora era uma tragédia, era uma situação desesperadora de desgraça. Muitas vezes as pessoas, é de graça, Deus me ama de graça. Então não damos valor a esse substantivo, a essa devoção que Deus deu para nós, porque na maior parte das vezes nós não entendemos a nossa desesperadora desgraça. Então é interessante o que Paulo faz aqui. Ele fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele fala que Jesus se encarnou e morreu para nos redimir, pagar o preço. Ele fala que o Espírito Santo nos selou para garantir a nossa chegada lá com Deus. E Paulo ora para que a gente entenda a grandeza, a riqueza, as coisas indizíveis a respeito do que Deus fez por nós. Porque nós temos dificuldade de entender. E aí então Paulo vai mostrar por que isso tudo é importante. Por que ele ora? Ele ora tão devotadamente para que a gente entenda, a gente compreenda, caia a ficha. Então ele vai mostrar qual que era a nossa desgraça. Porque se a gente entende a desgraça, nós vamos entender a graça de Deus. Que somente Deus, na linguagem de Paulo, na linguagem da Bíblia, consegue ler a nossa história, a nossa vida, de baixo para cima. Mudar a situação. Vamos lá. Capítulo 2, versículo 1 de Efésios. Paulo começa dizendo assim, vocês. E aqui, mais para frente, Paulo vai dizer nós. Por que ele está dizendo vocês aqui e nós? No capítulo 1 ele já fez um pouquinho disso. Paulo está trabalhando dentro da igreja e ele vai depois trabalhar, mostrar isso mais fortemente, a gente vai entender um pouquinho melhor. Ele está trabalhando que, apesar da igreja ela ser um corpo, o corpo de Cristo, naquela época havia ainda resquícios de uma separação que aconteceu ao longo da história, por causa da mente dos judeus e dos gentios. Havia de forma muito patente, isso criava até problemas dentro da igreja, situações assim desconfortáveis dentro da igreja, porque havia gentios, um grupo de gentios e um grupo de judeus. Então Paulo começa para ganhar a mentalidade dos judeus aqui, e ele faz isso em Romano, ele começa apontando o dedo para os gentios, para nós. Ele começa dizendo aqui, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Então, Paulo começa apontando para os gentios, para nós, para os irmãos lá de Efésio. E ele usa o verbo no passado. Então, quando Paulo fala assim, vocês estavam, isto é, então a situação agora é que não estão mais. Houve uma leitura de baixo para cima. Houve uma mudança radical, totalmente oposta. E ele fala, vocês estavam mortos. É claro que, acho que para nós todos, quando a Bíblia usa essa linguagem mortos em delitos e pecados, ela não está apontando para uma morte física. Ela está apontando para uma situação, uma morte relacionada à vida espiritual que todos nós temos, a essa existência espiritual, a esse canal de comunicação, de ligação com o próprio Deus. Então, quando a Bíblia fala que nós estamos mortos em pecados, apesar de estarmos vivos fisicamente, andarmos, corrermos, comermos, planejarmos a vida, organizarmos em sociedade, nos divertirmos, inventarmos coisas, trabalharmos. Então, apesar de vivermos essa situação biologicamente, a Bíblia, e Paulo estabelece, resume esse fato aqui, nós estávamos mortos, sem ligação com a vida espiritual. E ele fala que isso é causado
né, a causa disso, dessa morte, desse necrotério em que a gente vive, é que as desobediências e os nossos pecados criaram um muro, uma barreira, algo impossível de haver conexão. Estávamos inoperantes. Não estávamos com quase morto. O termo aqui que Paulo fala é totalmente morto. E a ideia que causou a nossa morte, ele usa dois termos, os termos são bem semelhantes. Desobediência ou delitos e nos seus pecados. A ideia aqui é não somente não fazer aquilo que Deus quer, mas também fazer aquilo que Deus não quer. Então, vocês que têm filhos já sabem, né? Algumas vezes os filhos, eles não fazem aquilo que a gente quer, aquilo que é certo, aquilo que a gente ordenou que fizesse, aquilo que a gente estabelece como plano para a vida deles. Eles não fazem aquilo que foi determinado. E algumas vezes eles fazem aquilo que a gente não determinou. Então o ser humano ele caiu nessa dimensão, nessa situação desesperadora de estar morto, porque o ser humano resolveu fazer aquilo que Deus não quer e também, ao mesmo tempo, não faz aquilo que Deus quer para a sua vida. Então toda a dimensão de desobediência o homem entrou e isso causou essa morte, esse desligamento com Deus. Então, a primeira evidência aqui que Paulo dá aqui, que a nossa situação é de desgraça desesperadora, porque nós estamos mortos, afundados, enlameados, enterrados no nosso pecado. No versículo 2, ele fala aqui, nos quais, vocês ainda, ele está usando o pronome vocês, nos quais vocês costumavam viver. A ideia aqui é que esse estilo de vida, isto é, apesar de estar morto, ainda vivem. É estranho isso, né? O morto vivendo, o morto andando, o morto... É isso que a gente vê. Quando a gente olha para pessoas sem Deus, elas estão mortas espiritualmente, mas estão vivendo. E Paulo, ao usar essa palavra, nos quais costumavam viver, isto tem um estilo de vida levado e produzido por um sistema do mundo. Quando a gente fala assim a respeito do mundo, nós não estamos pensando no universo, no planeta Terra, mas essa humanidade caída. A humanidade, a totalidade da humanidade caída, ela produz um sistema de valores que leva a estabelecer um comportamento no qual a gente tem que viver. Muitas coisas que a gente faz é porque nós somos levados a viver. Existe uma pressão social, nós somos conduzidos a agir dessa forma. E até essa humanidade caída, ela se organiza de uma tal forma que tem algumas coisas que a gente pode até dizer não resistir. Mas você não pode dizer, eu não quero meu My Number. Eu não quero ter o Zyrocard. Eu não quero pagar imposto de renda. Por quê? O mundo caído se organizou de uma tal forma e te obriga a você fazer isso. Em alguns casos, é uma forma de proteger o caos, para que o caos não aconteça. Mas a maior parte das coisas nós somos levados de forma, em alguns casos, de forma sutil, ou de alguns casos, de forma de uma pressão social, em que você será rejeitado se não pensar da mesma forma, se não fazer. Nunca na história da humanidade nós tivemos situações em que a humanidade caída está obrigando todos. Então, se você não pensa desse jeito, você é como que chama? Um preconceituoso. E preconceito é grave. Você tem ódio pelas pessoas se não agir e se você tiver outros valores. Então a sociedade está impondo, carregando essa humanidade caída. E esse sistema, esses valores da humanidade caída, é que a Bíblia chama de mundo. Então o que ele fala? Nos quais vocês costumavam viver, como o resto do mundo.
obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Essa humanidade caída, a triste notícia aqui, é que, invisivelmente, ela é comandada, tem um capitão, tem um general, tem um comandante. E Paulo fala quem é ele. Então, a humanidade caída por si só, por causa das suas inclinações, ela busca algumas coisas. E ao buscar essas coisas, ela é orientada por um cabeça, por um chefe, que é real. Então Paulo fala assim, nos quais costumavam viver, isto é, fazia parte da cultura, é a cultura, nós estamos envolvidos numa cultura com o resto do mundo, e nos adaptamos. Então, por exemplo, na minha infância, quando eu fazia alguma coisa, ia atravessar uma cerca e a roupa rasgava, então eu desesperadamente falava para minha mãe, ó, costura aí. Né? E essa calça, por mais boa que seja, que fosse, né? Eu só ia usar para brincar em casa, nem para a escola, nem para... Era uma vergonha. Né? Então, ou a minha mãe, muitas vezes, depende do tamanho da calça, ela já cortava, fazia um shortinho, uma bermuda. Naquela época, usar algum rasgo. Hoje, né? Pega uma calça nova e rasga. Né? Então, se vocês quiserem ver, a Ana Necósia pode, de repente, ser um bom... raramente, acho que é a primeira vez que eu vejo... É a primeira vez que você usa isso? Não? Mas então, eu nunca reparei. Mas a Jane um dia caiu da bicicleta e rasgou a calça, e ela falou, ó, que calça bonita, tem uma calça chique, atual agora. Então, nós vivemos nesse mundo, nessa cultura nos pressionando, sempre criando algo atual. Então, os modelos de equipamento, essa velocidade do transporte e de comunicação nos pressionam cada vez mais. Então, tudo aquilo que é fácil para nós é simplesmente são mecanismos usados para colocar em nós essa pressão social para que a gente viva de acordo com o que o mundo dita para nós. Agora, o mundo, a humanidade decaída, ela não faz por si própria. Ela faz porque existe um comandante dos poderes do mundo invisível. E Paulo vai explicar quem ele é. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Quem que é esse Espírito? Quem que é? É um Espírito? É uma ideia? Não, aqui é um ser. É um ser real, um ser pessoal, que não somente ele é o comandante, mas ele tem os seus comandados. É o ser que controla e comanda a humanidade decaída. E Paulo usa um termo aqui, que ele fala assim, é um espírito que opera no coração. Então, o próprio Jesus falou que o mundo jaz no maligno. O que é jaz? Não, já viu a palavra jazigo? O que é a palavra jazigo? Jazigo é a catacumba. No cemitério, é aquele lugarzinho que é construído, jaz aqui. Né? E aí, em inglês, coloca o RIP, né? Rest in peace. Mas o jazigo tem um outro nome para isso, estou esquecendo agora. É a catacumba, é o... Oi? Túmulo, é o túmulo, isso. Então, o próprio Jesus falou que ele está ali, o mundo está ali morto, e tem um comandante que rege o que o mundo deve agir. Então, a globalização facilitou muito o trabalho desse comandante. Que agora ele consegue fazer com que o mundo todo pense e valorize os mesmos princípios. Então, é duro andar contra a maré, por causa dessa influência. Então, não somente tem um capitão, um comandante, um general real,
verdadeiro, mas ele tem a sua militância, que atua na mente e no coração de toda a humanidade caída. Então Paulo fala, ele deixa bem claro que a nossa situação da época anterior, nós estávamos mortos em delitos e pecados, e não somente isso, nós éramos conduzidos e controlados, e felizes. Pensávamos. Porque na humanidade caída existem alguns valores que determinam o que é felicidade. Por isso que há frustração, porque nós almejamos a felicidade segundo esses ideais, e de repente, quando conseguimos, falamos, cadê essa felicidade que aquele prometeu? Novamente aquela frase do Robert, nada daquilo que é criado pode suprir aquilo que é espiritual, que somente Deus pode dar. Agora ele fala assim que ele é o Espírito que opera no coração daqueles que se recusam a obedecer. Quem se recusa a obedecer? Quem que é esse grupo de pessoas que esse comandante, ele opera? A ideia aqui de opera, ele não somente influencia mentalmente, ele influencia o coração, mas ele pode, em alguns momentos, tomar posse plena. É a ideia da possessão. Quem que é esse grupo de pessoas que se recusa? É todo aquele que não crê em Jesus Cristo, que não passou pelo novo nascimento. Então, resumindo, todos que não são salvos estão sob domínio, influência, controle e são conduzidos por esse Espírito. Que situação desesperadora. Então, apesar de aparentar ter livre vontade, fazer o que querem, mas eles fazem o que querem porque são controlados e conduzidos. Há um plano maléfico que nos conduz, que nos conduziam, que nos levavam a ser e a fazer e a sentir o que esse Espírito queria. E o termo aqui fala que ele é o Espírito que opera, que trabalha, que age. É o mesmo verbo, a mesma palavra usada em capítulo 1, versículo 20, que fala o seguinte. Deixa eu ler aqui. Ele fala, no 19, também oro para que entenda a grandeza superior do poder de Deus para conosco que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou o Cristo do morto e fez assentar nos lugares de honra à direita de Deus Pai nos domínios celestiais. Então, a ideia aqui é que essa atuação poderosa desse comandante, ele opera da mesma forma que o Espírito Santo operou na ressurreição de Cristo. E da mesma forma que esse Espírito Santo, como ressuscitou Jesus Cristo, também nos regenera. Em outras palavras, não existe muro para você ficar, se assentar. Ou você é conduzido, controlado e dominado pelo diabo, por Satanás, pelo império das trevas, ou você é conduzido pelo Espírito Santo. Não tem uma opção, eu não quero tanto Satanás, mas também não quero tanto de Deus. Não existe meio lugar. Ou você é conduzido e controlado por esse espírito que domina o mundo, ou você é controlado por Deus. Não existe meio termo. Veja lá em 2 Coríntios 4,4. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem. Então, todo aquele que não crê em Cristo está cego por um Deus. Isto é, o mundo o divinizou. Porque serve a Ele, ama a Ele, adora a Ele. Satanás, na humanidade decaída, ele criou um sistema onde ele é valorizado, ele é adorado, ele é cultuado. E as pessoas muitas vezes não sabem disso. Por causa disso, para conseguir isso, o que ele fez? O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem,
para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então é uma necessidade para que Satanás consiga controlar e dominar, é cegar. Então a humanidade caída, aqueles que não creem em Cristo, estão, numa certa forma, cegos. Além de mortos, estão cegos. É uma boa ilustração. Isso é aquela pessoa que está no caixão e você fecha a tampa do caixão. Isto é, ele está morto e ainda não vai conseguir enxergar. Então, são graus de afundamento nos seus prejuízos, na sua desgraça. Então, esse líder, né, do Espírito que governa a humanidade, domina e controla. Além de, nós vimos que a nossa tragédia é que nós estamos mortos em nossos pecados, nós somos conduzidos e controlados pelo sistema mundial, pela cultura que é governada por Satanás, e somos conduzidos e controlados pelo próprio Satanás. Versículo 3. Todos nós, agora Paulo vai incluir os judeus aqui. Que no começo, parece que ele está dizendo, né? Vocês. Mas agora, quando ele inclui todos nós, ele está falando assim, nós. O judeu falou assim, não, realmente, os gentios são assim. Porque os judeus achavam que os gentios eram a pior espécie de pessoas que viviam, afundados no pecado. Então, quando Paulo, vocês eram controlados. Então, os judeus falaram, realmente. Agora Paulo fala, todos nós. Então, não existe um sequer ser humano que não está debaixo da situação. Então, agora o judeu, peraí, Paulo. E olha o que ele vai falar. Todos nós vivíamos desse modo. Não somente judeus, mas também gentios. Seguindo os desejos ardentes. Isto é, Deus nos criou na sua finitude, mas com desejos, com necessidades. Quando Deus criou Adão, e criou os casais de animais, em pouco tempo Adão percebeu que tinha alguma coisa muito errada. Que os animais, eles eram complementados pelo fato de serem casais. E Adão estava sozinho. Havia inclinações, havia desejos, havia aspirações no seu corpo. E ele falava, mas está faltando. Quem será a minha complementariedade? Então, quando Deus criou Eva, a sua esposa, ele percebeu que, então Deus, na sua generosidade, na sua criatividade, criou alguém que fosse idôneo, isto é, fosse exatamente aquilo que ele precisava. E não somente criou Eva de uma forma que Adão fosse idôneo, isto é, Adão fosse exatamente aquilo que Eva precisava. Então, aquilo que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, ele deseja, ele anseia, ele aspira, foram originalmente criados por Deus em santidade. Para que almejássemos a Deus, para que desejássemos a Deus, e quando tivesse aquela relação com Deus, nós nos divertíssemos, nos alegrássemos, sentisse total satisfação, mas também entre o homem e a mulher, e quando eram supridas essas aspirações, a companhia, a relação física, eles pudessem se deleitar, se satisfazer. A entrada do pecado deturpou, prejudicou aquilo que era santo, aquilo que era bom. E o pecado, em primeiro lugar, uma forma da gente bem entender isso, ele transformou aquelas coisas que eram boas, santas, o apetite, o descanso, as realizações pessoais, os prazeres físicos, ele simplesmente incluiu o egoísmo. Só foi incluir o egoísmo que tudo foi destruído. Todas as relações, toda a satisfação, isso é meu, é para mim. Eu não me importo com o outro. E aí, rapidamente, houve um assassinato dentro da primeira família. Caim matou Abel. Por causa, o meu é importante. O meu é o verdadeiro, é o correto. Como Deus valorizou de Abel, Caim foi lá e matou.
Eu sou mais importante. Eu devo ser adorado. Então, Paulo fala que todos nós, judeus e gentios, vivíamos desse modo, seguindo os desejos, isto é, aquilo que era a epitomia, aquilo que era uma inclinação prazerosa, gostosa, amorosa, ela passou a ser um desejo assim descontrolado. E é o que Paulo fala, nós agimos desse modo. A humanidade decaída, ela está com seus desejos à flor da pele. Tudo tem que ser aqui e agora. E, novamente, voltando no presente século, onde o transporte e a velocidade das informações e o delivery é muito rápido, então isso aflorou, e nunca vimos na história da humanidade esses apetites totalmente descontrolados. Acho que vocês sabem que a Rosana vai para o Brasil. Eles estão querendo lá, casamento do meu filho, estão precisando de algumas coisas. Ah, mãe, vê se você acha aí, tal. Ontem mesmo em casa, vai, então pega no celular, é rapidinho a informação, acessa a Amazon, procura ver os produtos, há vários produtos, vários preços, você escolhe o mais barato que você quer, o tipo que você quer, você clica, pá. 3 botãozinhos, já dizia, vai ser entregue amanhã. É rápido. Então, se é rápido para as coisas boas, como o desejo agora está totalmente descontrolado, é rápido também para a prática do pecado. Então, Paulo fala, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. A ideia aqui é o pensamento. Isto é, como humanidade caída, os homens, ao refletir sobre a existência humana, sobre a trajetória humana, sobre a história humana, começaram a concluir coisas inúteis e vazias e estabelecer valores. É assim que deve ser. Uma pessoa de honra, ela deve ter isso, deve fazer isso. Então, os valores foram entrando na nossa cabeça, que são valores errados, contrários a Deus, e nós determinamos as nossas ações por aquilo que está aqui. Quando vamos fazer alguma coisa, quando acontece alguma coisa para nós, nós consultamos o estoque, e o que tem aqui vai determinar como vai ser a minha ação. Então a humanidade está com a mente corrompida. Então, esses dias, lá no Brasil, uma ministra, há muito tempo atrás ela falou isso, mas trouxeram esse vídeo à tona. E ela falou que a teoria da evolução ocupou um lugar e passou uma religião. Deu um auê, porque eles combateram ferozmente a ideia de que poderia ser ensinado nas escolas a respeito de que Deus criou o universo. Então, a humanidade caída, ela não somente ela vive nas suas inclinações, mas ela está imputando, colocando, planejando, controlando, programando a cabeça de uma tal forma, com valores, com princípios, com foco, daquilo que não tem nada a ver com Deus. São coisas inúteis, são coisas falsas, que de repente é ensinado como teoria, e em pouco tempo é ensinado como sabedoria ou ciência, e aí vai determinar, e qualquer pessoa que pensa ao contrário deve ser rejeitada. Então Paulo fala, todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos, os apetites ardentes, e as inclinações da nossa natureza humana, aqueles princípios que foram colocados ao longo do tempo. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mais 2 palavras a respeito da situação desgraçada que o homem tem. Nós éramos dominados. Então, nós éramos dominados pelo nosso físico, né? O nosso físico, os nossos apetites nos dominavam, os nossos pensamentos nos dominavam, então tudo aquilo que a gente fazia era de acordo com o que estava sendo plantado na nossa cabeça, e como consequência, estávamos debaixo da ira de Deus.
Em outras palavras, o que Paulo nesses 3 versículos está falando é que o mal existe. Apesar da humanidade ela ser brilhante, ela realizar coisas assim, incríveis, tem algumas coisas que eu não consigo entender como uma mente humana conseguiu inventar e produzir. Celular, tantas coisas que eu falo, como que isso funciona? Como que isso é capaz de acontecer? Então, nessa beleza que existe essa humanidade caída, ao mesmo tempo, ela está dominada, controlada, escravizada pelo mal. E não somente o mal que muitas vezes a gente acha que é azares da vida. Não, é o mal real. E esse mal real está dentro de nós, afetou todas as áreas, as microcélulas que a gente tem, da nossa mente, do nosso corpo, e não somente esse mal que habita em nós, mas nós estamos também coordenados, orientados, influenciados por um sistema maligno da humanidade caída, que tem um mau governador. Percebe a situação que Paulo está falando? O meu corpo está afetado pelo mal. A minha mente está afetada pelo mal. O meu pecado, a minha desobediência, que eu recusei obedecer a Deus, produziu a quebra de vínculo, de ligação com a vida, com Deus. Eu estou sendo conduzido por parceiros, por pessoas da mesma espécie, que são conduzidas pelo mal, que são da mesma espécie que eu sou. E que todos nós, como humanidade caída, temos um general, um capitão que controla, que coordena, que tem uma agenda para mais mal. E por causa desse mal que existe em nós, existe na sociedade, e por causa do mal que é controlado e tem uma agenda, todos nós somos filhos da ira. Quando Paulo fala no versículo 2, que ele fala assim, vós também são filhos da desobediência, os judeus falam assim, realmente eles são filhos da desobediência. Porque na história da humanidade, desde Adão, a partir do pecado de Adão, qualquer filho que ele gerou, e todos eles foram gerando filhos, todos da humanidade passaram a ser filhos da desobediência, porque Adão foi o filho da desobediência. Mas em determinado momento, Deus chamou Abraão. E de Abraão vai fazer uma linhagem que vai até Jacó, e de Jacó monta a nação de Israel, que Deus chamou eles de filhos da aliança. Isto é, eles pertencem à genealogia de filhos da desobediência, mas em determinado momento Deus chamou eles para serem filhos da aliança. Isto é, Deus ia fazer um pacto e ia trazer uma salvação através deles. Então os judeus, por causa desse privilégio, por ter os profetas, a lei, a forma de culto, eles se julgavam totalmente especiais. E eles eram especiais nesse sentido, porque eles tinham uma visão, um conhecimento que nenhuma outra nação tinha, mas ainda eram filhos da desobediência. E mesmo sendo filhos da aliança, eles recusaram obedecer a Deus. Mas eles acharam que esse privilégio era suficiente para eles não serem iguais debaixo de Deus. Sob Deus. Nós somos filhos da aliança, nós somos religiosos. Eles não, eles são filhos da desobediência. Então, quando Paulo ele inclui os judeus no versículo 3, todos nós vivíamos, independente se você é filho da aliança, se você tem uma religiosidade, independente do que você é, nós também somos iguais. E por causa disso, nós também éramos por natureza, isto é, lá desde Adão, merecedores da ira, como os demais. Merecedores. O que é uma pessoa merecedora? É uma pessoa que, em determinado momento, viveu uma situação que no final ela precisa receber alguma coisa. Você trabalha do primeiro dia até o último dia, você
ou a empresa tem um sistema de controle das suas horas, no final, no mês seguinte, em tal dia combinado pela empresa, você vai receber o seu salário. Isso é ser justo. E a Bíblia fala, porque nós éramos por natureza merecedores da ira, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isso é justiça. Deus não está como ali um Deus raivoso, eu quero punir, eu quero desgraçar. Não, Deus simplesmente está dando aquilo que você merece. Ele está sendo exatamente justo. Veja Romanos 8, versículos 7 e 8. Veja o que fala aqui a respeito dessa mentalidade humana que nós temos. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Por mais bela que seja aquilo que se inventa, por mais admiração que a gente tem por algumas pessoas, por suas habilidades, mas essa mentalidade que governa esse mundo secular, ela é inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. E é interessante, quanto mais a pessoa tem um certo status, uma certa fama, ela age de uma certa forma que parece que ela tem direito de agir daquele jeito. Parece que as leis, parece que as coisas que são comuns até na sociedade para evitar o caos, não se aplica a ela. Então, se as leis da humanidade caída não se aplicam a essa pessoa, imagine a vontade de Deus sobre a vida dela. E ela passa a ser um exemplo, uma influência para o restante das pessoas. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana, não podem agradar a Deus. Não tem jeito. O que nós vimos hoje? Nós vimos essa situação. Mortos que ainda tiram selfie, que ainda vivem, fazem churrasco, se divertem. Mas nós estamos debaixo de uma desgraça desesperadora. Por quê? Nós estamos mortos no pecado. Nós estávamos mortos no pecado. Nós éramos conduzidos e controlados. Então, aparentemente, eu sou livre para fazer o que o bem quer. É a grande mentira. A humanidade decaída, ela é conduzida, dominada pela sua própria natureza pecaminosa, pelos prazeres do seu corpo, dominada pela sua mente que está infiltrada com ideias erradas, dominada e controlada e conduzida por uma sociedade decaída, da qual existe um comandante, um espírito mau que governa e tem uma agenda. Aparentemente parece que há liberdade. Sou dono de mim mesmo. Não. Não tem livre-arbítrio, não tem nada. Então são conduzidos e controlados e dominados, e a grande desgraça, condenados. Talvez alguém pergunte para você assim, o que eu devo fazer então para ir para o inferno? Não precisa fazer nada. Não precisa fazer nada. Não mude nada na sua vida. Essa é a situação mais drástica, porque alguns falam assim, não, eu cuido da minha vida, faço dela o que eu quiser. Não, um dia você vai ter um encontro. Se você, sem fazer nenhuma mudança, esse é o destino, esse é o castigo. E essa é a maior desgraça. Somente quando entendemos essa desgraça, quando Paulo, nós estávamos, nós éramos, ele usa o verbo no passado. Por quê? Ele cita o capítulo 1. Porque o Pai, antes da fundação do mundo, nos escolheu. O Filho nos salvou. O Espírito Santo nos selou, trazendo garantia para o nosso futuro com Deus. E o próprio apóstolo Paulo ora para que a gente entenda essa realidade. Somente quando entendemos a nossa desgraça desesperadora, nós entendemos o significado da graça. Porque numa situação sem remédio, sem solução, o Pai nos escolheu, o Filho nos salvou, o Espírito Santo nos selou, e o apóstolo Paulo orou por mim e por você, para que a gente compreenda essa verdade. Não adianta, no final da vida, pessoas produzirem um bom funeral. Coisa.
Quantos funerais bonitos têm sido feitos? A pessoa vive uma vida, influencia de forma... Mas no final ela reservou um dinheiro, ela pagou um plano para ter uma beleza de um funeral. E quanto mais importante, mais influência essa pessoa tem na sociedade, muitas vezes demora 5, 6 dias para ela ser enterrada, para todo mundo ir lá visitar. Não adianta isso. Isso não resolve nada. Não adianta ter purpurina no seu caixão, ou ter um cocheiro, ser de cavalo, ser uma limusine aí desse jeito. Não adianta, não muda. Essa situação é tão desesperadora que nada existe na humanidade que pode fazer uma releitura da sua vida de baixo para cima. A situação é desesperadora. E olha só, por que ela é desesperadora? Ela é desesperadora porque na situação sem Deus existe uma incapacidade espiritual. O homem, apesar que muitas vezes ele se apega a alguma religião, ele sente, mesmo vivendo, conduzido pela sociedade, pela cultura, governado, tendo seus prazeres à flor da pele, a sua mente está corrompida, tudo está corrompido, tudo está depravado totalmente. Mesmo assim, em alguns momentos, ele percebe que talvez após a morte ou do outro lado existe alguma coisa, então ele vai atrás de alguma ideologia, alguma filosofia religiosa, e fala, puxa, essa daqui tem mais significado. Então ele se apega religiosamente, mas não resolve, porque ele é incapaz, ele não tem capacidade em si próprio de religar-se novamente com a vida. Ele tem uma incapacidade espiritual. Ele tem incapacidade de entendimento da verdade a respeito de si mesmo e de Deus. Por quê? Porque ele está morto. Então, não tem capacidade de entender. Por mais que você ensine a Bíblia totalmente para alguém que está morto, ele não vai conseguir entender. Ele não vai aplicar essas verdades aqui à sua vida. O que ele vai fazer? Não é desse jeito, não concordo. Ele pode até ser um filósofo que vai usar alguns princípios históricos, como história da religião, e vai saber essas informações. Mas ele não vai conseguir produzir, ou em si mesmo, ou buscar Deus. Ele tem a incapacidade para voltar-se para Deus. Ele tem a incapacidade para produzir algo que glorifique a Deus, porque tudo está contaminado pelo pecado. Não importa, até as boas obras, que parecem boas intenções, é impossível o pecado que existe nele, na sociedade e o espírito, não contamine aquilo. Se algo for 99,9% de bom, mas tiver 0,1% de pecado, de mal ali, já contaminou, já não é puro. Então, é isso. Nós nunca vamos conseguir produzir de nós mesmos algo que seja puro, algo que seja santo, enquanto sem Deus. Incapacidade para nascer de novo e ter uma vida nova. Existem casos de recuperação. Existem vários profissões que ajudam o homem a dar uma reformada, uma ajeitada na vida. Mas simplesmente ele vai morrer melhor. Vai morrer talvez um pouquinho menos prejudicado ou causando menos prejuízo. Mas não existe nada que possa fazer uma releitura da sua vida de baixo para cima. A pergunta que a gente faz é, Paulo fala assim, vocês estavam mortos, todos nós estávamos mortos, ele usa o verbo no passado. A pergunta para mim e para você é, você estava morto ou você ainda está morto? Já houve uma releitura na sua vida de baixo para cima ou ainda você está esperando essa releitura? Se a situação é tão desesperadora, será que existe esperança? É justamente isso que Paulo falou no capítulo 1 de Efésios. No capítulo, agora nós entendemos alguns pontos. A esperança. Primeiro ponto.
nós entendemos agora quão grave é a situação do homem. Homem aqui, né? Nós, seres humanos. Quão grave é a situação do seu pai que ainda não creu em Cristo. Quão grave é a situação do seu filho que ainda não ouviu o Evangelho e não creu em Cristo. Quão grave a situação da sua filha, quão grave a situação da sua mãe. Quão grave a situação da pessoa que você ama. Quão grave a situação de toda a humanidade que não tem Cristo. Uma situação desesperadora. Então, em Efésios, agora a gente entendeu esse ponto. E entendendo esse ponto, quão grave a situação desesperadora, nós vamos entender a graça. E aí nós vamos entender quão grande é o amor de Deus sobre nós. A situação era tão terrível, que a única solução para ler a nossa história de baixo para cima foi Jesus Cristo ter vindo. O Pai ter nos escolhido antes da fundação do mundo, Jesus Cristo ter se encarnado e morrido por nós, e o Espírito Santo ter nos selado para garantir a salvação. Porque nem para garantir a salvação nós tínhamos capacidade. Então, quão grave a situação do homem, quão grande é o amor de Deus por nós, e quão grande é o poder de Deus por nós. Porque para reverter a situação, teve que ser usado o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. A maior demonstração do poder de Deus, ao longo da história, não foi a criação do mundo, não foi tirar o povo do Egito, mas foi ressuscitar Jesus Cristo. E é essa mesma demonstração que causou a nossa regeneração, a nossa salvação. Você entende que a situação era desesperadora? Não havia solução? Para Deus usar tamanho poder? Aí, em Efésios capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte. Deixa eu achar aqui. Paulo fala assim: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, diante da situação do homem, diante daquilo que Deus fez, todo louvor deve ser dele. Que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos necessárias e espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus nos escolheu e nos alcançou no momento que a situação era desesperadora, sem solução. E Deus leu a nossa história de baixo para cima. Hoje a nossa história é totalmente diferente. Por isso que Paulo fala: nós estávamos, vocês eram, então agora não são mais. Se você creu em Cristo, a sua história não é mais desesperadora. Sua história é de esperança, mas não é uma esperança assim como um pensamento positivo, eu quero, tomara que dê certo. Não, é uma esperança naquilo que está garantido pelo próprio Deus. Uma esperança na verdade, naquilo que já está realizado em Deus. Eu sei que algumas pessoas chegaram atrasadas. Será que valia a pena ler aquele poema? Vamos ler de novo? Eu sei que talvez vai ser chato para vocês. Rosana, olha lá o poema. Achou? A situação é a seguinte. Eu expliquei para o pessoal aí, criei uma situação de um casamento há muitos anos, onde a esposa, vamos usar a esposa, devotou tudo aquilo que havia de melhor, todas as suas energias, seu amor, sua afeição, seu trabalho, seu carinho, ao casamento, ao seu parceiro. Tudo que ela podia, ela deu 200%. E um dia ela acorda e ela recebe esse bilhete aqui. Ela lê esse bilhete lá no meio na mesa, vê que o seu parceiro, o seu cônjuge, levou todos os seus pertences embora. Então, o que restou simplesmente, como fruto como recompensa por tudo aquilo que ela fez de bom, e foi esse bilhete aí. Então, deixa eu ler aqui, que é mais fácil. O bilhete estava escrito o seguinte: não te amo mais,
Estarei mentindo dizendo que ainda te quero como sempre quis. Tenho certeza que nada foi em vão. Sinto dentro de mim que você não significa nada. Não poderia dizer mais que alimento um grande amor. Sinto cada vez mais que já te esqueci. Jamais usarei a frase eu te amo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É tarde demais. Silvio, qual é a situação dessa esposa? Não, da sua não. Você não deu esse bilhete para ela, não, né? Não, imagina se você desse esse bilhete. Qual seria a situação dela? Desesperadora, né? Não tem, em muitos desses casos não tem conserto mais. É uma tragédia. Segundo acho que foi a Lourdes, falou uma calamidade. Não, eu não. Quem falou? Alguém falou calamidade? A Aninha? A Rosana? Terrível, né? E recuperação. Não tem. Agora, o que poderia acontecer era a leitura de baixo para cima. Então agora talvez vocês chegaram um pouquinho depois do início, vão entender que várias vezes na mensagem eu falei que Deus lê a nossa vida agora de baixo para cima. A nossa situação é tragédia, é desesperadora, mas agora Deus muda essa história. Somente Deus pode mudar. Vamos ler de baixo para cima? É tarde demais. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Eu te amo. E jamais usarei a frase já te esqueci. Sinto cada vez mais que alimento um grande amor. Não poderia dizer mais que você não significa nada. Sinto dentro de mim que não foi em vão. Tenho certeza que ainda te quero como sempre quis. Estarei mentindo dizendo que não te amo mais. Somente Deus consegue ler a nossa vida de baixo para cima. Eu espero que Paulo possa dizer, com referência a você, vocês andavam, hoje não andam mais. Hoje Deus está lendo, e o mundo está lendo agora que você inverteu a história, que Deus inverteu a sua história. Amém? Quando a gente entende a nossa desgraça, a gente consegue entender a graça que veio sobre nós por causa do amor do Pai, o amor do Filho e o amor do Espírito Santo. E por que pessoas como Paulo devotaram a sua vida, se esforçaram, oraram para que a gente entendesse isso. Porque quando a gente entende isso, a gente vive aqui no mundo, se divertindo, trabalhando, mas a gente não é mais dominado, não é mais controlado, não é mais conduzido e não estamos mais debaixo da condenação de Deus. Eu espero que você já desfrute dessa graça maravilhosa, ou maravilhosa